Fala aí, galera do Na Trilha da Biologia, tudo bem com vocês? Hoje vamos finalizar mais um plano de ensino tutorado do Estado de Minas Gerais, o PET 4, com a semana 4, que fala sobre reino vegetal, o reino metáfita, também pode ser chamado assim. E a gente vai ver aqui com essas 5 questões algumas características das plantas que proporcionaram para elas sucesso no ambiente terrestre. A gente sabe que essa matéria no segundo ano é muito importante, né? Os 5 grandes reinos. Então, a gente vem falando de alguns reinos nas aulas anteriores. Então vamos lá, eu sou o professor Ronald e vem comigo na trilha da biologia. Primeiramente, antes mesmo de resolvermos as questões, eu gostaria de dar um panorama geral sobre os vegetais. Vou colocar aqui na nossa tela uma escala, né, uma árvore evolutiva, uma filogenia mostrando os 4 principais grupos vegetais para vocês. Só um instante, por favor. Então, pessoal, dá para a gente ver aqui, ó, com certa clareza aqui, os vegetais, tá? E a gente consegue perceber aqui que os vegetais eles têm como ancestral comum uma alga verde. Então, os vegetais terrestres eles surgiram há cerca de 500 milhões de anos atrás, a partir de um grupo aqui, ó, que já gerava embrião, tá? Um embrião multicelular e tinha estruturas reprodutivas masculinas e femininas, que são as briófitas. Representantes mais comuns aqui são os musgos, tá? Aqueles bem pequenininhos, quase até mais ou menos 5 centímetros no máximo, que eles conseguem crescer, ficam grudados inclusive em outras árvores. Tá? Aí a gente vê uma evolução aqui, né? Esse grupo não tinha vasos condutores, por isso o tamanho pequeno. Aí surge o esporófito como fase dominante, que é o que você está vendo na samambaia aqui, a estrutura produtora de esporos, os vasos condutores e as folhas e o caule, que aqui antes a gente tinha estruturas parecidas com folhas, parecidas com raízes e parecidas com caule, mas que ainda não eram folhas e caules. Tá? Então a gente tem um avanço aqui nas pteridófitas, onde a gente tem, como eu disse, o grupo das samambaias, com o surgimento dos vasos condutores, que são vasos que carregam água e sais minerais para cima mais velozmente, mais eficientemente, e que também distribuem os nutrientes produzidos pela fotossíntese. Lembrar que o processo fotossintético surgiu bem mais para trás na linha evolutiva aí, e outros organismos, até mesmo como cianobactérias, fazem fotossíntese. Tá? Então, fotossíntese não é algo exclusivo do reino vegetal. Depois a gente tem as espermatófitas, que são aquelas plantas que apresentam sementes. Os 2 grupos são o grupo dos pinheiros e das araucárias, das coníferas, chamado de gimnosperma, que quer dizer semente nua, que é a semente sem o fruto. Né? Então a gente tem aqui o surgimento da semente nas gimnospermas, tá? E o surgimento do crescimento secundário, que garante um tronco mais robusto e uma maior altura aí desses vegetais. E o último grupo mais recente e o mais predominante atualmente nos nossos ambientes é o das plantas chamadas de angiospermas, que quer dizer semente protegida ali. Por quê? Porque nesse grupo surgem os frutos que envolvem as sementes e facilitam a dispersão dessas sementes pelos ambientes através dos agentes dispersores de semente, que vão atrás da doçura e dos nutrientes presentes no fruto e levam a semente para longe da planta-mãe. Outra coisa interessante que surge nas angiospermas e que também garante o maior sucesso de dispersão no planeta são as flores, que atraem os agentes polinizadores e facilitam o processo reprodutivo, levando agora o grão de pólen para diretamente para outra flor de outra planta da mesma espécie. Então a gente tem um processo coevolutivo bem bonito aí nesses 2 grupos. E a gente percebe também que esses 2 grupos, por apresentarem grão de pólen, como o gametófito móvel aí, não vão depender diretamente da água, como as plantas pteridófitas e briófitas, para a reprodução. Né? Nas briófitas e pteridófitas, o anterozoide tinha que nadar até a oosfera, que é o gameta feminino, que estaria na parte feminina da planta. Aqui não tem isso, porque o grão de pólen carrega a célula espermática, que é o gameta masculino, seja carregado pelo vento ou por animais, no caso das angiospermas. Com esse gráfico e com essa fala de agora aqui, vocês têm um panorama geral sobre o reino vegetal. E aí podemos dar continuidade à nossa correção, né? Dar início, melhor dizendo, à nossa correção. Vamos lá? Na primeira questão pergunta, de modo geral,
A transição da vida aquática para a vida terrestre foi acompanhada pelo aparecimento de quê? Você tem que pensar, dentro de todos esses grupos, o que surgiu para melhorar a vida na Terra. Lembrar que a vida na Terra é em um ambiente extremamente seco, então as plantas deveriam se proteger contra essa secura que faz elas perderem água automaticamente aí pela superfície. Então, a nossa resposta ela está dentro desse contexto, né? Tubo polínico nem todas as plantas têm, só aquelas que apresentam grão de pólen, tá? Então, tubo polínico, como não é todo mundo que tem, só os dois grupos lá das espermatófitas, não podemos dizer que isso é algo que garantiu aí a transição da vida aquática, que aconteceu bem antes aqui, ó, no grupo das briófitas, tá? Então, mecanismos que facilitaram polinização. Polinização tem a ver com grão de pólen, está lá na frente também. Tá? Um sistema de raízes bem desenvolvido. Briófitas não tinha raízes, já era terrestre. E aí? Raiz bem desenvolvido também não rola. Sistema vascular bem desenvolvido. Briófitas também não tinha sistema vascular. Sistema vascular só surge nas pteridófitas. Agora, um tecido externo de revestimento que tem a presença de cutícula, camada de gordura, para evitar a perda de água, aí sim isso vale para todos os grupos, tá? Então a nossa resposta aqui será letra E. Na questão 2 pergunta, todas as estruturas abaixo são indispensáveis para a sobrevivência dos vegetais no meio terrestre, exceto. Então, ó, pensar na sobrevivência nesse ambiente seco e hostil sem água, tá? Raízes com pelos absorventes são indispensáveis aos vegetais no meio terrestre, né? São uma coisa boa para absorver a água, que é uma coisa importante. Agora, anterozoides livre-natantes vai de encontro, né? Vai ao contrário aí do que a gente pensa sobre sobrevivência na Terra. Se eu tenho um anterozoide que depende da água, poxa, isso aí já é até uma certa desvantagem perante aquelas plantas que não têm mais anterozoides e têm o grão de pólen, não dependendo da água para fecundação, que são as gimnospermas. Então, nem todo mundo também tem anterozoides livre-natantes, né, que são os gametas masculinos natantes. Quem é que tem? Briófitas e pteridófitas. Tá? Então, a resposta nossa aí vai ser, da número 2, vai ser letra B. Tecido vascular é uma vantagem na vida na Terra. Tudo bem que tecido vascular nem é tão indispensável assim, mas as briófitas a gente vê que elas ficaram bem restritas a ambientes mais úmidos, por falta desse tecido vascular. Tá? Presença de estômatos para as trocas gasosas com a atmosfera, né? Estruturas que abrem na folha ou na estrutura do caule, naquelas plantas que não têm folha. A possibilidade de trocas gasosas com a atmosfera é muito importante. Tá? E a epiderme, protegida por essa camada de gordura cutícula, também muito importante. Então a resposta nossa é realmente letra B. Na 3, assinale a afirmativa errada. Essa questão eu li várias vezes e encontrei duas alternativas erradas a despeito do gabarito oficial dela. E eu vou discutir aqui com vocês. A situação é a seguinte: os vegetais surgiram como vegetais quando? Há mais ou menos 465 milhões a 500 milhões de anos atrás, e não há 3 bilhões de anos atrás. Bom, isso aqui está muito para trás na história, tá? Vegetais não surgiram aí. Então, essa letra A já é uma alternativa errada pelo tempo errado aí. Vegetais surgiram há 500 milhões de anos atrás, tá? Aproximadamente. Em sua maioria, as plantas terrestres são vasculares, verdade, né? Pteridófitas, gimnospermas e angiospermas são vasculares. As únicas avasculares são as briófitas, por isso seu pequeno tamanho. As pteridófitas alcançaram num grau completo a conquista do meio terrestre. Alcançaram num grau completo? Elas ainda têm anterozoides livre-natantes, então ainda dependem da água para a fecundação. Por isso também ficam mais restritas a ambientes mais úmidos, de floresta mais úmida. A verdadeiro grau completo de conquista do ambiente terrestre surge nas espermatófitas, sobretudo nas angiospermas, que usam animais para distribuir suas sementes e para levar o seu grão de pólen para os outros indivíduos da mesma espécie através do processo de polinização. Então, essa letra C também está incorreta. Daí eu falar que essa alternativa, essa questão tinha duas alternativas incorretas. As gimnospermas são historicamente mais antigas do que as angiospermas, já que as angiospermas são um grupo mais recente, né? Plantas com flores e frutos.
E as plantas terrestres menos diferenciadas são as briófitas. Sim, as mais primitivas, menos diferenciadas, são realmente as briófitas. Na questão 4, penúltima questão de hoje, as modificações abaixo estão diretamente relacionadas com a conquista do ambiente terrestre. Veja que de 5 questões, acredito que 4 estão focando nessa conquista do ambiente terrestre. Então é muito importante você guardar essas características. Exceto, tá? Ao longo da história evolutiva, exceto. Então, são modificações que estão diretamente relacionadas a essa conquista menos uma. O desenvolvimento do processo fotossintético, a fotossíntese, como eu falei para vocês, surgiu há bilhões de anos atrás nas cianobactérias e está presente também nas algas e nas plantas. Então, a fotossíntese não é um fenômeno que está intimamente relacionado à conquista no ambiente terrestre, já que surgiu no mar, primeiramente, nas bactérias. Então, a resposta da nossa questão aqui já é letra A, porque fotossíntese não está diretamente relacionada com a conquista do ambiente terrestre. Aparecimento de tecido de sustentação e condução garante uma melhor vida no ambiente terrestre pela velocidade de distribuição dos nutrientes e um lugar ao sol, tá? Que os tecidos de sustentação garantem para as folhas mais para cima. A formação de raízes para puxar água, muito bom também, tá? Surgimento das cutículas, que são camadas impermeáveis que evitam a perda de água por transpiração, é importante. E o aparecimento dos estômatos permitindo as trocas gasosas mais eficientes nas plantas nesse ambiente atmosférico mais seco. Muito bacana essa questão, resposta letra A. E a última de hoje é a questão 5, que fala que todas as alternativas contêm adaptações que permitiram, olha de novo aqui, sobrevivência dos vegetais fora do ambiente aquático, exceto. Então, ó, a epiderme a gente falou na questão 1, que é um fator legal. Então, não vamos marcar. Né? Um fator legal para a sobrevivência no ambiente terrestre. Epiderme impregnada de cutina, né? Cutina aí, um lipídio que impede a perda excessiva de água. Presença de parede celular. Parede celular é uma estrutura das células vegetais, mas que também está presente nas algas. Tá? E está presente parede celular, não de celulose, é claro, como nas algas e nas cianobactérias, mas em outros seres vivos que não necessariamente são terrestres, como bactérias e os fungos. Então, a gente vai marcar letra B, parede celular, porque não está realmente ligado a essa questão da sobrevivência na Terra. Agora, a presença de raiz, sim, tecidos condutores para a melhor distribuição dos nutrientes, também, e troncos recobertos por suber. Suber também, né, a suberina é um componente impermeável que evita a perda de água nos troncos. Então, tá aí, nós fechamos aí a nossa correção com 5 questõezinhas sobre o reino vegetal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de dar o seu joinha e se inscrever no canal para mais aulas como essas, ok? Eu vou ficando por aqui e aguardo vocês semana que vem num novo PET, o PET 5. Um abraço e até a próxima.